A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Esse é o nosso programa Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Todos os dias no nosso canal, se inscreva no canal, nós temos uma videoaula exclusiva sobre Ministério Infantil. Ative as notificações se você já é inscrito para receber a notificação de uma nova aula. Nós estamos com uma série de aulas falando sobre libertação espiritual infantil ou batalha espiritual no Ministério Infantil. Se você deseja conhecer sobre o assunto, então assista essa série de videoaulas que vão te ajudar bastante sobre batalha espiritual no Ministério Infantil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a influência espiritual no comportamento das crianças no Ministério Infantil. Muitas pessoas, quando fala de possessão, de influência, pensa que quando fala de influência espiritual do mal na vida da criança, a criança vai virar os olhos, a criança vai rodar a cabeça, vai espumar a boca. Muitas pessoas, por causa dos filmes, acham que é dessa maneira que se identifica. Não. Muitas vezes a criança ela vai sofrer a influência espiritual do mal, ela não vai virar os olhos, não vai virar a cabeça, não vai se debater, não vai falar com uma voz diferente, mas ela vai estar sobre uma opressão maligna e nós precisamos saber identificar. Você, meu irmão, você, minha irmã que está assistindo essa aula, sabe identificar o que é uma possessão maligna, o que é uma influência maligna, sabe diferenciar se a criança está possessa, está sendo apenas um sopro, uma influência. É muito importante. Então, nessa aula nós vamos conversar sobre alguns sinais que você, como aquele que vai trabalhar com libertação espiritual infantil, deve saber identificar. Alguns sinais são importantes e você precisa saber identificar. Papel e caneta do lado, deixa aí do lado, vamos orar. Pai eterno, Pai santo, abençoa o meu irmão, minha irmã que vai participar dessa aula, que eles possam, Senhor, aprender mais e mais sobre esse assunto. Em nome de Jesus, amém. Lembrando, se você deseja aprender sobre libertação espiritual infantil ou quer aprender mais sobre guerra espiritual infantil, no comentário desse vídeo tem o nosso curso sobre libertação espiritual infantil e o link para um e-book com todo esse conteúdo. Então, deseja adquirir, vai lá no comentário, adquira ou manda o WhatsApp 19982352607. Pastor, como é que eu sei que uma criança está sofrendo uma influência espiritual para o mal? Mudança de comportamento. Primeira coisa, mudança de comportamento. A criança que antes era calma passa a ser agressiva de repente, nervosa, agitada ou violenta sem explicação. Então, essa mudança de comportamento repentino, ele pode significar duas coisas. Um problema emocional, muitas pessoas dizem, isso aí é só emocional. Ou ela pode estar sob uma influência espiritual para o mal. Então, de repente, tem caso de criança que você vai conversar com ela, ela vai dizer, eu ouvi uma voz que mandou eu bater, eu ouvi uma voz que está mandando eu responder meu pai, minha mãe. Isso é real, isso acontece. Muitas pessoas precisam aprender a entender que o mundo espiritual é real. Pastor, isso é só um comportamento mau. Não, muitas vezes a criança está sob uma influência espiritual para o mal. Então nós precisamos discernir o que é espiritual e o que é emocional. Então precisamos ter esse discernimento. Então, pastor, qual é o sinal que uma criança está sob uma influência maligna? Primeiro, mudança de comportamento, agressividade sem explicação, agitação, violência, prazer pela violência, tudo isso pode indicar uma influência espiritual para o mal. Segunda coisa importante, medos excessivos. A criança que não tinha medo de dormir sozinha, de repente passa a ter medos do escuro, passa a ver vulto, de repente dizer de um vulto, de alguém que passou pela porta, passa a ouvir vozes, e isso vai causar um medo excessivo na criança. Então, perceber o medo excessivo, a criança está vendo vulto, está dizendo que tem uma voz falando com ela, busque dar valor. Uma coisa muito importante, muitas pessoas no processo de libertação infantil não dão valor para aquilo que a criança fala, acha que aquilo é imaginação, é da cabeça. O mundo espiritual é real.
Existe influência espiritual. Peça para Deus, peça para o Espírito Santo. Eu faço muito essa oração. Senhor, abre meus olhos espirituais para ver o que está acontecendo. Deus vai te mostrar o que está acontecendo. Então, o primeiro sinal de influência espiritual na vida da criança para o mal é mudança de comportamento, agressividade, agitação excessiva. Segunda coisa, medo excessivo. Uma coisa que eu aprendi no processo de libertação: tudo que é excessivo tem origem espiritual, tudo que é demais. Então você percebe coisas que fogem do normal, coisas que mudam realmente a situação muito rápido. Isso é de origem espiritual e devemos estar preparados. Terceira coisa, rejeição àquilo que é espiritual. De repente a criança que lia a Bíblia, que estava interessada em ir para o culto infantil, de repente ela ganhou um objeto, de repente ela esteve na casa de alguém e você vê a mudança de comportamento, a rejeição por aquilo que é espiritual. Então ela não quer mais ir para a escola bíblica infantil, não quer participar do culto, não quer mais orar, deixou de ler a Bíblia. De repente você olha e diz: nossa, ela mudou completamente do nada. Não, pode ser uma influência espiritual, precisa passar por um processo de batalha espiritual para poder ajudá-la. Outra coisa, ouvir vozes e visões espirituais. Nós no processo de libertação já ouvimos pessoas que veio lá do ocultismo, veio da magia negra, e nós vemos que criança com 2, 3 anos de idade já vê as entidades, já vê os guias, já ouve os guias, e muitas vezes a criança ela diz: olha, eu estou vendo alguém, tem alguém parado ali na porta. Você olha e diz: é imaginação, isso é da tua cabeça. Não, deve ser observado esse sinal. De repente a família vai te buscar. Algum tempo atrás uma família me ligou e disse: ora para minha filha de 9 anos, ela está numa crise de ansiedade muito grande. E nós fomos buscar conhecer o caso, o que estava acontecendo, e conversando com a família disse: olha, ela faz dias que não dorme, porque ela vê vulto, ela vê alguém passando pela casa. Então nós precisamos entrar num processo de libertação, orar pela família, quebrar a legalidade do inimigo naquele lar, orar pela criança para que ela possa. Então isso também acontece. Então visões espirituais, vozes espirituais é sinal de influência maligna que pode a criança estar passando por um processo de opressão espiritual. Outra coisa, interesse anormal por conteúdos sombrios. Então a criança passa agora a querer os jogos que tem rituais de magia negra, saber de magia negra, assistir vídeos que falam sobre rituais, sobre encantamento, brincar com coisas espirituais. Então você vai perceber. Alguns tempos atrás ouvi o testemunho de uma mulher hoje, mas ela disse que começou na magia negra com 9 anos de idade. Ela recebeu uma revista, naquela revista tinha algum artigo sobre magia negra, e ela começou a ler e começou a se interessar, e com 12 anos de idade ela já fazia invocação, já abria portais, já movia objetos, e a família não sabia de nada, a família não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Então isso é real. De repente a criança envolvida com coisas espirituais, ouviu um testemunho de um feiticeiro que começou na feitiçaria com 9 anos de idade. Ele conheceu uma pessoa envolvida na feitiçaria, ele dizia para os pais que ia brincar e ia na casa dessa pessoa aprender a arte da magia negra, e com 9 para 10 anos de idade ele já estava totalmente envolvido. Por quê? Passou a se envolver com conteúdos sombrios desde pequeno. Então, se você perceber que o teu filho, a tua filha está muito interessado para desenhos com rituais, fazer gestos de mão, dizer palavras que você não conhece, tome cuidado com isso. Isso é um sinal de influência espiritual para o mal. Então é muito importante. Então nós devemos estar atentos aos sinais de influência espiritual para o mal. Conhecer e saber como ajudar. Então, se você está interessado por esse assunto, o Instituto Barak tem um curso sobre libertação infantil. WhatsApp 19982352607. Vamos dar todos os detalhes. Pastor, eu quero o e-book Ministério Infantil em Guerra, protegendo as crianças contra o ataque do mal.
WhatsApp 19 98235 2607, vamos passar todos os detalhes. Pastor, por que é importante homens e mulheres conhecer esse assunto sobre batalha espiritual? Primeiro, para nos capacitarmos para trabalharmos e batalharmos pelas crianças. Segundo, para nos tornarmos intercessores, homens e mulheres de Deus, de oração, orando pelas crianças e a família. Terceiro, para que as crianças que estão sob a nossa responsabilidade possam ser libertas de todo o mal e não sofrer a influência do mal. Então, Deus está nos chamando para batalhas espirituais, lutarmos pelas nossas crianças. Os sinais de influência do mal na vida da criança são mudança comportamental, medo excessivo, rejeição àquilo que é espiritual, visão de vozes, de vultos e também interesse por coisas com conteúdos sombrios. Então, esses sinais podem dizer que a criança está sob a influência do mal, sob um ataque, uma opressão espiritual. Não quer dizer, você tem de aprender, existe possessão. O que é a possessão, pastor? Quando a criança ela é tomada por um espírito sombrio. E tem também a influência do mal, ou uma opressão do mal, é quando a criança passa a ter sopros, passa a sentir a presença do mal, mas ela não está possuída, e nós precisamos ajudar as crianças a se libertar. Gostou do assunto? Compartilhe esse vídeo com teus amigos. Agora vai aparecer o logo, vai lá, clica em se inscrever, aqui vai ter a sugestão de mais um assunto. Compartilhe com teus amigos. Da onde você assistiu essa aula? Deixa para nós o que você achou de interessante nessa aula, faça o teu comentário. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Mande para nós, WhatsApp 19 98235 2607, vamos te ajudar a se aprofundar nesse assunto. Não se esqueça, faça o curso sobre Ministério Infantil e Libertação. Entre em contato conosco, nós vamos passar todos os detalhes. WhatsApp 19 98235 2607. Vá lá no comentário, também vai ter o link dos cursos do e-book. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.